Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, tratando sobre direito civil, vamos continuar falando de pessoa natural. Começamos a falar no vídeo anterior sobre as pessoas jurídicas, os direitos da personalidade das pessoas naturais, a extensão às pessoas jurídicas, os ícones dos direitos da personalidade, as características, a extensão do direito da personalidade ao morto, aquela divergência, a divergência entre a vida e a liberdade religiosa, o nome e a imagem. Hoje nós vamos continuar falando da pessoa natural. Começando, então, relembrando, essa é uma série de vídeos mais própria para resumos, para revisão dessa matéria. Então, se você nunca estudou, recomendo que busque num material de doutrina, numa videoaula ou num PDF de algum cursinho para um estudo mais aprofundado. Então, vamos para o nosso resumo? Vamos lá. Sobre pessoa natural, o que a gente pode falar? Começando sobre a liberdade de expressão versus privacidade. Esse é um tema que esteve bem na moda há algum tempo atrás, há uns 3, 4 anos, ou até mais, né? Sobre a questão das biografias não autorizadas. Vocês lembram? A questão das biografias não autorizadas. Foi um tema bem delicado, julgado pelo STF, e a questão era justamente essa. Era o conflito entre a liberdade de expressão e a privacidade das pessoas. O STF definiu que a liberdade de expressão é a regra. A regra, num Estado democrático de direito, é haver liberdade de expressão das pessoas. A censura prévia, então, ela é impossível, não é possível em um Estado democrático, onde a liberdade de expressão é a regra, a gente ter censura prévia da liberdade. Então, nos casos das biografias não autorizadas, o que ficou definido? Ficou definido que a biografia é possível, mesmo que não autorizada, e eventuais abusos serão responsabilizados, seja na esfera civil, esfera penal, esfera administrativa, mas eles serão responsabilizados. A parte da doutrina critica um pouco essa decisão do STF, porque diz que os eventuais abusos podem acabar com a vida de uma pessoa, na verdade. Um livro escrito sobre a vida de uma pessoa que não foi autorizada, ele pode causar danos que são irreparáveis, na verdade. Mas essa foi a definição do STF e é a opinião da doutrina majoritária também. Só para vocês saberem essa pequena divergência e a crítica de parcela da doutrina sobre essa decisão. É um tema bastante polêmico mesmo, mas a decisão foi essa. A censura prévia é impossível, a liberdade de expressão é a regra no Estado de Direito. Lembrar aqui a relação entre direito ao segredo, intimidade e vida privada. A vida privada seria um círculo maior, onde estão contidos a intimidade, um círculo menor, e dentro da intimidade o direito ao segredo. O direito ao segredo. Então, lembrar dessas definições que podem ser importantes na hora de uma prova, por exemplo. Sobre o domicílio da pessoa natural, o que a gente pode dizer? O domicílio é a sede jurídica da pessoa com ânimo definitivo. É a sede jurídica com ânimo definitivo. Em regra, ele é o lugar em que a pessoa se situa, permanecendo a maior parte do tempo com ânimo definitivo. É o local de sua residência, dizendo assim, né? Mas precisamos diferenciar domicílio de moradia de residência, desculpe. O domicílio, como eu disse, é a sede jurídica da pessoa. A residência é uma situação que podem existir várias. Uma pessoa pode ter várias residências e ter um domicílio só, que ela escolhe. E moradia é a situação de fato, é uma situação de fato. De fato, ele mora onde? Essa é a moradia dele. Não é uma situação jurídica, não. E sobre o domicílio necessário. Domicílio necessário. Quem tem domicílio necessário? São os incapazes, os servidores públicos, o militar, o marítimo e o preso. Os incapazes, o domicílio do seu responsável, ou de quem tem a guarda, o servidor público da repartição, onde ele é lotado, o militar, a unidade militar, onde ele serve, o marítimo, o porto onde o navio é registrado, o preso, onde ele cumpre pena. Então, nesses casos, a pessoa vai ter o domicílio necessário. A lei define qual é o domicílio dessas pessoas.
Só que esse domicílio necessário não exclui o domicílio voluntário. Por exemplo, um servidor público, ele tem domicílio necessário, domicílio legal, na repartição onde ele exerce suas atividades, sim. Mas se ele escolher a casa dele, a residência dele como domicílio, aquele será o domicílio dele. Porque o domicílio legal não exclui o domicílio voluntário, ok? É importante lembrar disso. Vamos tratar também da morte. Morte, que a gente tem que falar sobre a morte. Morte é o fim da pessoa natural e ela pode ser natural ou presumida. A morte natural, a gente já sabe, o problema aqui é a morte presumida. A morte presumida ela pode ser com declaração de ausência e sem declaração de ausência. A morte presumida sem declaração de ausência, em duas hipóteses. É aquela morte em que o sujeito estava em guerra, foi capturado ou desapareceu e já passaram 2 anos do término da guerra, ou a pessoa estava em extremo perigo de vida, onde se presume que ele tenha morrido. Então, nessas duas hipóteses, o juiz poderá decretar a morte da pessoa sem declaração de ausência. Chama também de morte por justificação. Por exemplo, desaparecidos políticos. Os desaparecidos políticos de setembro de 1961 a outubro de 1988 podem ser declarados mortos sem declaração de ausência. E com declaração de ausência? Morte presumida com declaração de ausência. Que hipóteses são essas? Também são duas. Situação de sucessão provisória aberta há mais de 10 anos. A sucessão provisória daquela pessoa foi aberta há mais de 10 anos. E a pessoa contava com 80 anos e há mais de 5 anos se tem as últimas notícias dela. Então, nessas duas hipóteses, vai se ter a declaração de ausência e depois da declaração de ausência terá a morte. E quais são as fases da morte com declaração de ausência? São 3. Primeiro, curadoria dos bens do ausente. Segundo, sucessão provisória. E terceiro, a sucessão definitiva. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, a curadoria dos bens do ausente. Quem pode propor a curadoria dos bens do ausente? O MP, Ministério Público, ou qualquer interessado. Então, começando aí. Segundo, o curador legítimo para os bens do ausente será o cônjuge, mas o juiz pode escolher outro. E da arrecadação desses bens acontecerá há mais de 1 ano, se ele não deixou o procurador, se o ausente não deixou o procurador, ou há mais de 3 anos, se ele deixou o procurador. Então, a arrecadação dos bens acontecerá nesse prazo. Sobre a sucessão provisória, como é que é? Sucessão provisória, o juiz abre a sucessão provisória com a declaração de ausência, ele dá um prazo para um edital e a sentença a sentença de sucessão provisória terá efeito após 180 dias da publicação. Então, o juiz emite uma sentença, ele prolata uma sentença de sucessão provisória, 180 dias depois dessa sentença, ela vai ter efeito, 180 dias depois da publicação. E ocorre aí a partilha provisória dos bens, a partilha provisória dos bens do ausente. Os sucessores vão ter a posse desses bens com garantia ou sem garantia. Sem garantia se for o sucessor legítimo, sem garantia se não for o herdeiro obrigatório, o herdeiro legítimo, ok? Então, depois da sucessão provisória, temos a declaração de ausência e 10 anos depois dessa declaração de ausência, temos a sucessão definitiva. O que acontece nessa sucessão definitiva, 10 anos depois? Qualquer interessado pode pedir a sucessão definitiva. A partilha, nesse momento, é definitiva. Antes era a partilha provisória, né? Lá na sucessão provisória. Agora a partilha é definitiva. E os herdeiros, os sucessores, terão a propriedade resolúvel por 10 anos. Como é que é isso? Propriedade resolúvel por 10 anos. Eles têm aquela propriedade dos bens que eles herdaram por 10 anos. Se o desaparecido, o ausente, aparecer nesses 10 anos, resolve-se a propriedade.
o ausente vai ter de volta os bens que os herdeiros estão na propriedade agora nesse momento, né? Mas ele vai ter esses bens no estado em que eles se encontram. Lembrar também que a sentença de abertura da sucessão definitiva, o trânsito em julgado dela é a morte presumida. Então, aqui na sucessão definitiva, o trânsito em julgado da sentença de abertura da sucessão definitiva declara a morte presumida da pessoa. E é nesse momento que tem o fato gerador do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Morte e Doação, segundo a súmula 331 do STF. Lembrar que é aqui o fato gerador do tributo, ok? Então, os herdeiros, os sucessores, eles pagarão o tributo, o ITCMD, aqui no trânsito julgado da sentença de abertura da sucessão definitiva, onde se declara a morte presumida do ausente. Beleza? Então, esses são os pontos mais importantes da morte presumida com declaração de ausência. Essas são as 3 fases. Comoriência. O que é comoriência? Isso aqui a gente aprende, né, que é a morte simultânea de 2 ou mais pessoas que têm sucessões importantes entre si. Se forem 2 pessoas totalmente desconhecidas, que não tem herança nenhuma entre elas, não tem bens nenhum entre eles, a gente não vai precisar falar de comoriência, porque comoriência tem relação com herança, com sucessão. Então a comoriência é isso, é a morte simultânea de 2 ou mais pessoas em que há relação de sucessão de propriedade, de bens entre elas, bens ou direitos, ok? Então, a comoriência, já que se presume que eles morreram ao mesmo tempo, ou seja, eles não vão herdar nada um do outro, porque se morreram ao mesmo tempo, não há herança de um para o outro, e ela é uma presunção relativa. Admite prova em contrário, ok? E sobre o estado da pessoa natural. O que é o estado da pessoa natural? O estado da pessoa natural ele pode ser individual, civil ou familiar, profissional ou político. Lembrar que as ações de Estado são imprescritíveis, ok? As ações de Estado são imprescritíveis. Começando pelo Estado civil ou familiar. Estado civil ou familiar, ele pode ser solteiro, casado, viúvo, divorciado e o que a gente tinha até a emenda 66 de 2010, o separado judicialmente. A partir da emenda 66 de 2010, ele não existe mais, mas as pessoas que estavam separadas continuam nesse estado de separados judicialmente. Okay? Hoje pode ser solteiro, casado, viúva ou divorciado. Estado individual. O que é o estado individual da pessoa? É a imagem, a saúde, a idade, esses atributos relativos à pessoa ou ao indivíduo. Estado profissional, o que é? É o estado, se a pessoa trabalha, onde ela trabalha, se ela está desempregada, esse é o estado profissional da pessoa. E o estado político, o que é o estado político da pessoa? É se ela é nacional de qual país, se ela é estrangeiro, nacional ou estrangeiro. Okay? Esse é o estado político da pessoa. Esses foram os pontos mais importantes sobre a pessoa natural que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Por favor, comentem aí se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu esqueci de comentar algum ponto. Complementem sempre que possível o que eu disse. Se puderem trazer mais informações, eu vou gostar de aprender bastante coisa com vocês. Eu vou gostar muito dos comentários. Por favor, comentem. E digam aí se essa série tá legal, se o ritmo das informações tá legal, que eu vou gostar da opinião de vocês, por favor. Aqui, a gente está aqui para compartilhar o conhecimento, né? Como eu sempre digo, o conhecimento preso para a gente, o conhecimento escondido, ele não vale nada, né? O conhecimento é bom quando ele é compartilhado, quando ele é posto para fora, quando ele é exercitado. Esse aqui é o conhecimento válido. Então a gente está aqui para isso, para exercitar conhecimento, para compartilhar conhecimento e para multiplicar conhecimento. Então, por favor, mantenham essa onda que a gente está tentando manter aqui, do conhecimento que foi trazido até nós pelos professores, pelos colegas, e a gente está tentando jogar ele para frente para vocês também. Por favor, mantenham esse ritmo,
essa corrente que vai ser cada vez mais importante para o nosso país, a gente compartilhar conhecimento, a gente compartilhar as coisas boas que a gente tem na vida. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!